habilidade, atitude, firmeza, dedicação, habilidade, concentração. Medical TV, a vida e a medicina. Medical TV. Tema de hoje, profissão enfermeiro. O Home Care é um serviço de atendimento domiciliar, multidisciplinar, coordenado por mim, que sou enfermeira, atuo na área há mais ou menos 23 anos e o objetivo é atender o paciente no domicílio. A gente cria um vínculo com a família, orienta o familiar a cuidar desse paciente no ambiente domiciliar. Então agora eu convido vocês para me acompanhar numa dessas visitas domiciliares a um paciente. Esse serviço é coordenado pela enfermeira, que vai determinar as necessidades do paciente. Necessidade nutricional, a gente solicita avaliação nutricional. Fonoaudióloga, avaliação médica, a gente agenda a visita médica, dependendo da necessidade e do estado do paciente. A senhora sente mais dificuldade durante o dia, assim, dona Mariazinha, mais de noite? Sim. De noite também? Não, de noite não. É mais durante o dia? Não, mais durante o dia. E como é que é pra senhora ir no banheiro, pra senhora comer? É tudo o controle, né? Dali do oxigênio, né? São muito queridas, guria. A senhora não vai para o hospital faz tempo? Graças a Deus faz tempo, né, Janete? Faz bastante tempo. Quantos meses não faz que eu não vou no hospital? Talvez foi em agosto do ano passado, né? Dona Maria, não gostei dessa sua saturação. Eu acho que gostou? não tá bem, tá muito baixa. É. Eu acho que eu vou agendar uma visitinha com o Dr. André, então, para a Isso. próxima semana. Bom, a gente faz a visita no paciente, daí a gente examina, controla os sinais vitais, detectado algum problema que está fora da normalidade, daí eu agendo uma avaliação daí clínica com o médico do Home Care. Nunca deixei de trabalhar na enfermagem porque acredito na profissão e vejo que durante toda essa minha carreira a gente conseguiu muitas conquistas atuando em áreas diferentes de que quando eu comecei a gente não tinha oportunidade. Acredito que as pessoas que escolham trabalhar na área da saúde precisam ter amor e doação naquilo que vão fazer. Quem escolhe trabalhar na área de saúde, né, precisa ter a consciência que vai estar atuando com as pessoas no momento mais difícil da vida, que é a doença. E para isso o comprometimento, a dedicação para atender os pacientes e atender muitas vezes os familiares que estão tão doentes ou mais que as pessoas, precisa de muito carinho. Quando a gente chega no hospital, a gente chega debilitado, doendo, alguma coisa. Então, assim, as enfermeiras chegam, elas te deixam confortável, elas te dão aquela palavra de força. Elas estão sempre para te ajudar, né? Qualquer coisa que tu precisar, é só apertar que elas vêm e te atendem. Sempre com um sorriso no rosto, sempre com aquela palavra amiga de falar assim, calma, vai passar, daqui a pouco tu está fora daqui. Isso ajuda muito, na minha recuperação pelo menos foi assim. O paciente ou a família, eles não têm como avaliar a questão técnica, né? O procedimento em si, né? Agora, o outro lado, sim, né? O outro lado, ele tem como avaliar. Então, e a gente tem que entender que a gente está ali, é um ser humano que está ali, ele está num ambiente desconhecido, ele está com 1000 medos, medo de não saber se vai ficar bom, medo de, né, uma série de medo de morte. E aí a gente tem que ter isso bem consciente para que a gente está trabalhando isso com a equipe e também, né, com o próprio paciente que está ali. Hoje o nosso maior desafio na área de saúde é a gestão de pessoas
quem faz o grande diferencial na nossa área em especial, e não menosprezando as outras, são as pessoas, né? A multidisciplinaridade entre os profissionais da área de saúde, que cada vez é mais importante, onde num tempo atrás a gente trabalhava sozinha, hoje a gente se envolve não só com a equipe médica, não só com a equipe de saúde, mas com nutricionistas, com fisioterapeutas, com psicólogas, com assistentes sociais, que hoje estão fazendo parte, compondo as equipes de saúde. Então, a busca da gente na especialização de onde a gente quer chegar, tanto num foco específico de intensivismo, de área cirúrgica, de nefrologia, assim também para a gente chegar na área administrativa, também ela se faz importante. O requisito inicial é isso, né? É tu gostar de trabalhar com o ser humano, porque senão já dificulta, né? Quem não gostar de trabalhar com pessoas já tem uma dificuldade muito grande. Somado a isso, acho que tem que ter um prazer por esse trabalho, dedicação. É uma profissão que, assim como muitas outras, ela tem uma exigência maior, porque eu valorizo muito todas essas profissões, porque se trabalha em sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, então é um momento que as pessoas acabam abdicando da sua vida pessoal, muitas vezes, para estar atuando dentro da sua atividade profissional. Isso eu já acho que é uma coisa muito importante, tem que realmente gostar para poder conciliar essas situações. Além disso, não só a questão do gosto pelo que se faz, de gostar de trabalhar com seres humanos, mas é uma profissão que exige que tu esteja em constante aperfeiçoamento, em aprimoramento e conhecimento, porque não é a saúde e lidar com pessoas não é uma questão estanque, né? Não se tem uma receita que a gente possa fazer a mesma coisa com diferentes cenários. Então a pessoa tem que ter um espírito inovador, de atualização, de gostar de estudar principalmente, de se aprimorar cientificamente para poder acompanhar esse cenário de assistência à saúde. Desde o início foi uma área que eu me identifiquei muito. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas, né? Então, antes eu trabalhava mais com o paciente, né? Direto com o paciente. Hoje eu trabalho com pessoas que trabalham com os pacientes, né? Então, e para mim ser enfermeira, assim, é uma coisa que completa, né, a gente? Porque a gente tem a questão do cuidado, da relação com aquele paciente, né? A gente trabalha numa situação da vida do paciente que ela é difícil, que é a falta da saúde, né? Então, a gente trabalha com a questão do sofrimento da pessoa, o sofrimento da família, por estar naquele momento difícil. Então, a gente tem que ter todo esse preparo em relação a poder estar ajudando nesse momento, né? Então, é uma profissão que eu sempre falo, né? Já fui professora de curso técnico, acompanhei estágio também há bastante tempo, que eu considero o profissional da enfermagem como uma pessoa que tem um dom, né? Até pelo que a gente faz no dia a dia, né? Então, eu acho que quem está nessa área tem um dom. Dificilmente hoje vocês não vão encontrar profissionais que não tenham 2 ou 3 empregos até, como uma forma de constituir salário. E isso leva a um desgaste muito grande, porque o profissional trabalha de manhã numa instituição, de noite na outra, e acaba tendo uma sobrecarga muito grande. Isso a nível de graduação. E a nível de técnico de enfermagem é um pouco mais preocupante. O que eu tenho percebido é que talvez isso seja até não uma herança, né, mas um movimento que acontece agora em função da geração, né? Fala-se muito na geração X, Y, e eu vejo que a geração atual não é uma geração do passado, que hoje o pessoal já pensa mais em qualidade de vida, que tem que pensar realmente, né? Mas as pessoas hoje já pensam 2 vezes, bom, se eu vou ter que escolher uma profissão que tem que trabalhar no sábado, no domingo, no feriado, se a remuneração não é tão boa, então eu vejo que hoje a gente tem uma dificuldade de atrair novos profissionais e a área técnica é uma área que hoje faltam profissionais no mercado. O curso de bacharelado em enfermagem, com duração de 4 anos, inicialmente aula de anatomia. Mitral. Entre os átrios e entre os ventrículos não existe comunicação, a não ser no período fetal, que nós temos então a fossa oval, que é a comunicação interatrial, onde ocorre uma mistura de sangue, porque toda a oxigenação do sangue no feto ocorre então via placenta. Histologia, farmacologia, antropologia, filosofia, entre outras disciplinas do eixo comum.
A partir do terceiro semestre, começamos a ter o primeiro contato com o ambiente hospitalar. Então, tem a cadeira de semiologia, fundamentos. Essas duas disciplinas são importantíssimas para o aluno adquirir experiência no ambiente laboratório. Ou seja, é criado um laboratório que simula o ambiente hospitalar, onde nós trabalhamos com bonecos, trabalhamos com posto que é de enfermagem e criamos todas as situações que ele vai enfrentar no seu dia a dia da profissão, como unidade clínica, unidade cirúrgica, pronto-socorro, bloco cirúrgico, entre outros conhecimentos. A partir do quarto semestre, ele inicia a disciplina clínica médica, que ele vai então ter o contato direto com o paciente. Com isso, ele começa a ver as doenças clínicas. A partir do próximo semestre, o quinto, ele vai ter conhecimento da disciplina cirúrgica. Para concluir o curso, ele ainda tem que ter 612 horas de atividades de estágio curricular. Ele vai escolher uma unidade hospitalar. Eu escolhi fazer enfermagem porque eu não me vejo em outra área, é isso que eu gosto realmente, pelo fato de cuidar das pessoas. O enfermeiro, uma das coisas que ele tem que ter conhecimento, né? Conhecimento da técnica e também da prática. E o enfermeiro ele tem que ter aquela sensibilidade, aquele toque de carinho, de cuidado, que a enfermagem, na verdade, é a arte do cuidar. Então, o enfermeiro ele tem que ter uma sensibilidade na relação com o paciente, com o familiar, com os próprios colegas e também na arte de gerenciar, porque ele tem uma equipe para coordenar. Tu tem que ter dentro de si um pouquinho a mais assim no cuidar. Medical TV, a vida e a medicina. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, Caxias do Sul. Dr. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, CRM 27080. A Clínica Sul Diagnósticos por Imagem possui equipamentos de ponta e uma equipe altamente especializada. Diagnósticos precisos, agilidade, atendimento personalizado e localização privilegiada. Sul Diagnósticos por Imagem, ajudando o teu médico a cuidar de ti. A Clínica Nova Pele conta com uma equipe multidisciplinar que reúne médicos dermatologistas, vasculares, endocrinologistas e cirurgiões plásticos. Um complexo de saúde especializado em tratamentos corporais e faciais. Nova Pele, 3214-2677. O Fátima Educação, através da faculdade e da escola profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. O atrativo social e o atrativo da nicotina se combinam numa fórmula mortal. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, profissão enfermeiro. Um fato curioso que esses dias eu estava aqui na porta da frente do hospital e chegou uma senhora, senhora Éder, enfermeiro, né? Eu sim, né? Eu até achei que ela, não sabia qual é a situação que ela ia me passar. Ela assim, eu queria te agradecer. Eu, qual o motivo? Ela assim, faz uns 8, 10 anos, né? Que a minha filha era um bebê e eu trouxe ela aqui no colo, eu entrei correndo na emergência, né, que ela estava engasgada, e tu puxou ela dos meus braços, estava segurando ela firme, tu puxou ela dos meus braços, tu levou ela para a sala, e em poucos minutos tu me devolveu ela tranquila, né? E é um fato que eu recordei porque ela falou, porque eu já nem recordava mais, né, que a criança tinha um brinquedinho na garganta, era uma criança de colo, devia ter 1 ano e pouquinho, né? E ela estava brincando, eu acho que ficou um brinquedinho na garganta dela. Ela estava com dificuldade respiratória, estava roxinha, né? Estava cianótica, que a gente chama. Aí eu coloquei ela na máquina, a primeira coisa que a gente examina sempre é a viéria, a primeira coisa que a gente examina de um paciente que chega em estado grave, né? Aí quando eu fui abrir a boquinha dela, já deu para visualizar um brinquedinho na garganta, né? A gente pegou uma pincinha, puxou o brinquedinho ali e ela já voltou a respirar tranquila, né? Então foi uma coisa super simples, assim, né? Um atendimento simples, poucas horas depois a criança já foi liberada, mas que marca principalmente é a família, né? Os profissionais que atuam na assistência, e eu já tive experiências dessa natureza, de
poder reencontrar pacientes 15, 20 anos depois, né? De ser lembrada por esses pacientes. Eu lembro que em uma situação eu trabalhava em Porto Alegre, e tive a oportunidade de acompanhar uma criança que internou aqui, foi transferida a Porto Alegre. Foi uma criança que ficou mais de 10 meses internada, então a gente acaba quase que virando um indivíduo que faz parte da família, né? Porque tu vivencia tanto esse problema familiar que a gente não tem como não se envolver muitas vezes. E que depois de muito tempo a família me procurou, agradecendo pelo apoio, porque a gente acaba sendo mais do que um profissional de enfermagem. A gente muitas vezes vira amigo, muitas vezes vira um psicólogo, no bom sentido, né? Porque a gente acaba dando um apoio. E isso é muito gratificante, eu acho que isso é muito importante para a gente ter uma realização também pessoal e profissional. Na infância eu tive uma situação de problema de saúde, onde eu fiquei hospitalizada, né? E foi um fato que me marcou muito. E dentro dessa situação toda, teve uma pessoa que era uma enfermeira, e o nome dela era Lourdes, nunca mais vi, né, porque isso faz anos. E ela era uma pessoa assim que vinha muito no quarto, e a forma como ela me atendeu em relação assim, não só a questão técnica de dar medicamento, de dar soro, mas o fato dela ter aquele outro lado, né, de ficar próximo, de me contar historinhas, de ler livros, né? E isso foi uma coisa que me marcou muito. E aí, já naquela época, eu pensei assim, eu vou escolher essa profissão, porque naquele momento, que era um momento difícil para mim, para minha mãe que estava comigo, e aí a gente percebeu o quanto é importante, né, esse profissional dentro da recuperação. E aí, claro, passaram-se alguns anos, quando eu fiz, o primeiro vestibular que eu fiz para enfermagem, daí eu passei, então eu trabalhei como auxiliar de enfermagem, fiz o curso, trabalhei, fazia a faculdade junto, e aí concluí a faculdade. Assim que eu concluí a faculdade, a gerente de enfermagem da instituição, né, do hospital naquela época, já me transferiu para o cargo de enfermeiro, né. A partir dali, eu comecei a atuar na área de materno-infantil, berçário, trabalhei anos em berçário com neonatologia. Após, eu fui para a área de UTI pediátrica e neopediátrica, fiquei alguns anos também. E aí, a partir dali, eu assumi um cargo de coordenação, daí eu coordenava várias áreas do hospital. Permaneci também em torno de uns 6 anos nessa área, e agora, então, estou com a gerência de enfermagem do hospital. Na minha vida profissional, enquanto enfermeira assistencial, houveram vários casos interessantes. Um deles, que chamou muita atenção, foi de uma jovem que, por tentativa de suicídio, ficou mais de 20 dias internada na UTI e em coma. Quando ela apresentou uma melhora e foi para o quarto, ela retornou caminhando até a UTI, buscando conhecer a técnica de enfermagem, que havia cuidado dela no período comatoso, e ela recordava com detalhes de frases e do nome da técnica de enfermagem. E ela salientou, inclusive, que todas aquelas frases e todo aquele apoio que a técnica de enfermagem havia dado a ela no período comatoso tinham sido imprescindíveis para sua melhora. Há de 25 anos eu estou nessa profissão, aonde o meu avô começou a trabalhar na antiga Sandu. Era um serviço muito parecido que é hoje o SAMU. A partir daí, meu pai e minha mãe também fizeram o curso de enfermagem. E a nossa família teve vocação para isso. E a paixão se despertou aos 8 anos de idade. Essa paixão pela profissão se retrata hoje em ver quantos pacientes podemos diminuir o sofrimento, deixar alegrias e mudar o destino de muitas pessoas. Você pode ter certeza, com a sua intervenção, com seu apoio, com seu conhecimento, você vai mudar o destino de muitas pessoas que já estão sem esperança, mas pelo seu contato, pelo seu amor, pelo seu toque, pelo seu olhar, a profissão se fortalece cada vez mais. Não fique em dúvida. Se você foi tipo chamado, quase um sacerdócio, né? A gente se encontra e se fortalece muito nessa profissão.
ele é o objetivo de ser, né, da nossa profissão. É aquele paciente, aquela família que é o objetivo de ser da profissão do enfermeiro. Medical TV, a vida e a medicina. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. É tempo de comemorar o milagre da vida. Conception Centro de Reprodução Humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. Serviços oferecidos: fertilização in vitro, inseminação artificial, espermograma, congelamento de óvulos, entre outros. Dr. Fábio Pascoaloto, urologista, CRM 2407. CEOT, Centro de Especialidades em Ortopedia e Traumatologia. CEOT, Rua Marechal Floriano 949. Fone 54 3204 4446. Dr. Marco Aurélio Girardi, ortopedia e traumatologia, CRM 24162. Realize, aventure-se, mas mantenha o foco. Pratique uma atividade física. Cuide-se, aprecie a natureza, desvalorize o dinheiro. Fale mais com seus amigos, troque ideias, trabalhe, divirta-se. Fumar é proibido, mas comer e beber, nem tanto. Pense no futuro, mas viva cada dia como se fosse o último. Um dia você acerta. Medical TV, Medical TV, Medical TV. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, profissão enfermeiro. Até hoje sinto saudades de ter um contato mais próximo com os pacientes, com os familiares, com toda a equipe de saúde, mas fui me dedicando mais à parte administrativa, em função, acho que até de uma característica pessoal. A enfermagem vai me levar a ter novos conhecimentos, ampliar o que eu já sei, e a parte para ser uma boa enfermeira, tu ter amor ao próximo, gostar de ajudar o próximo, ajudar as pessoas, olhar para ele e ajudar ele como se fosse alguém da tua família ou até você próprio. Isso fará com que você faça o melhor por ele. A gente tem vidas nas nossas mãos. Então, a questão da responsabilidade, né, da nossa responsabilidade como profissionais, ela tem que estar o tempo inteiro, né, nos acompanhando, porque a gente sabe que a gente trabalha com pessoas e num momento difícil. Então, essa questão do estudo, de buscar se aperfeiçoar, de realmente abraçar a profissão é muito importante. Eu entendo que hoje o profissional da enfermagem ele pode atuar em diferentes campos de atuação que não necessariamente seja só a assistência à enfermagem. Na gestão de saúde de serviços, na administração de serviços. Claro que para isso o conhecimento puro e simples da faculdade ele não é o suficiente, porque a formação do enfermeiro ela é muito voltada para a questão assistencial. Tem uma visão na questão de gestão, mas que ela é mínima. Então, aquela pessoa que quiser trabalhar e que tiver interesse de evoluir, não trabalhando só na assistência, mas que ela buscar esse conhecimento paralelo com cursos de extensão, pós-graduação, ela tem condições, inclusive, de fazer gestão de equipes, gestão de serviços, enfim, assumir outras atividades. E eu acho que essa experiência também é muito gratificante, porque todo o conhecimento que a gente tem prático, que a gente vivencia na experiência, nos subsidia para a situação da gestão também, porque muitas vezes esse conhecimento facilita com que a gente possa tomar decisões mais acertadas, porque ter um conhecimento prático e ter vivenciado muitas coisas já em situações reais. Quando eu me formei, eu comecei então a trabalhar em pediatria e materno-infantil, num hospital aqui do município. E depois também atuei como enfermeira do trabalho numa grande empresa multinacional de Caxias do Sul. Com o passar do tempo, eu fui me especializando, buscando especializações na área de urgência e emergência e terapia intensiva. Quando eu concluí, então, a especialização, já estava atuando em UTI adulto, em um hospital aqui do município também, e por 3 anos trabalhei com intensivismo.
Quando eu já não estava mais satisfeita com a área de intensivismo, passei a buscar conhecimentos, então, na área de administração hospitalar. Mas o conselho que eu dou é que vale a pena, porque eu entendo que a gente tem muita retribuição. É muito gostoso quando tu avalia que tu conseguiu contribuir para a melhoria de vida de uma pessoa, que tu faz parte de uma equipe. Então é muito bom isso, em que pese que a gente também tem um lado da profissão que muitas vezes não é muito triste, né? Que muitas vezes tu trabalha com a morte, com a finitude, e que são coisas que a gente realmente não tem como modificar isso. Mas tem uma gratificação muito grande de poder saber que a gente está ajudando o outro, que com o nosso conhecimento a gente tem condições, muitas vezes, de melhorar a qualidade de vida, a orientação enquanto prevenção, ou até enquanto assistência à saúde.